Sim. Namastê, amor. Vamos iniciar o Vamos. nosso estudo de hoje e a linda Paula Baier, da Yashodhara Yoga, Yasodhara Yoga, né, linda? Yasodhara, tá tudo certo, Yasodhara, Yasodhara. Yashodhara. E vamos iniciar com o nosso Pranava Vamos. Om. Você quer iniciar ou você quer selar hoje? Selar, né, que eu sempre começo, vamos trocar. Então tá bom, vamos. Tá. Trocar. Oh, oh, oh. Que possamos agradecer todos os rishis, todos os professores, todos os gurujis e homens sagrados que tiveram a oportunidade de receber esse conhecimento e passar, transmitir para a humanidade essa medicina milenar, essa ferramenta de amor, de espiritualidade que pode transformar vidas e que aqui possamos trazer luz para todos que nos escutam e que vocês também possam embarcar nessa linda jornada de estudo, cada um na sua casa, no seu coração. Amém. E assim é. Gratidão. E da gratidão. Então, para quem está vendo agora em casa, a gente vai seguir aquela coisa, a mesma ordem, né? Nós começamos por esse lindico aqui, maravilhoso, e depois a gente passa para o Powerful também, que é outro livro maravilhoso, que é do Bhagavad Gita, porém a visão de Paramahansa Yogananda. Aqui nós temos a visão de Eknath Easwaran. E seguimos, vamos lá. Pronto. Quer começar, meu amor? Pode começar. Pode começar? Tá. The practice of meditations. This is surely one of the most intriguing chapters of the Gita, for here we are given a detailed explanation of meditation addressed to the layperson. The same meditation techniques are given in more esoteric writings, such as the Yoga Sutra, but the Gita does it more simply, without any unnecessary mystery or complexity. This chapter also explores the question, who is the true yogi? This word yogi may bring to mind images of amazing people who do strange contortions with their bodies. Yogis are still thought of as standing on their heads or reclining on a bed of nails. It is true that there are many practitioners of a kind of yoga that involves physical exercises and postures, and there are those who have achieved remarkable feats, like lying on beds of nails or even being buried alive and surviving. But this physical side of yoga, called Hatha Yoga, the yoga of force, is not that is meant in the Gita. In fact, though physical exercises have a place, the Gita regards undue emphasis on them as a practice as outside the normal course of spiritual development. In the Gita, the word yogi often has a more modest definition. It can mean a person who does his or her job with detachment from the rewards, or it can be rendered a one who has attained the goal of meditation. For yogi, literally means one who is accomplished in yoga, and yoga means integration of the spirit. In this sense, yoga means holiness, or the process of becoming whole at the deepest spiritual level. The word yoga is also often used as a synonym for Raja Yoga,
the practice of meditation as taught by Patanjali. For meditation is a direct means of becoming integrated, united with one's truest, deepest self. Thus, a yogi, among other things, is a person who is adept at meditation. Until now, Krishna has been instructing Arjuna in the need for karma yoga, the active life of service. Now, Krishna is ready to initiate him into the practice of the more interior disciplines of the spiritual life. Karma yoga, he says, is the path for those who wish to climb the mountain of self realization. For those who have reached the summit, the path is Shama, the peace of contemplation. At the beginning of the spiritual life, great exertion is required. As the summit is approached, though the climb gets no easy. The dimension of contemplation is stillness, is add. Many spiritual traditions, of course, use this image when speaking of the religion quest. The mountain top is the place where the holy, like Moses, co- commun- commune with God, and St. John of the Cross speak of climbing the mountain of Carmel. In climbing this mountain, willpower, self help, and intense personal effort are absolute essentials. The literal translation of verse 5 is one should lift oneself up by oneself, a play on the word Atman, which can mean the highest self as well as self in the ordinary sense. Oneself is thus one's friend and one's own enemy. The lower self is self will, will in the negative, selfish sense. An unruly will twisted towards self aggrandizement is an enemy lurking right inside the fort, where it can do to the most damage. But those who have conquered themselves by themselves have their truest friend in the self. Only those who have genuine self discipline, who are self conquered, live in peace. Wow. These, Krishna says, are true yogis. They cannot harbor any malice, cannot even bring themselves to look upon anyone as an enemy. They are samabuddhi, of equable mind. The true yogis who are fully integrated on all levels of consciousness feel everyone's joy and sorrow just as if it were their own. They see the belief in all things everywhere. How is this self conquest to be made? Very simply, the Gita teaches that the mind must be made one pointed through the practice of meditation. This is the basic technique. In the Gita, we do not see the tendency for elaboration, for ritual and mystery that we sometimes find in Hindu tradition. Krishna simply tells Arjuna first he must find an appropriate place to meditate. A suitable spot for his practice will be clean and comfortable. In a nod to tradition, one verse recommends the meditation seat be covered with kusha grass and a deer skin, the traditional seat of the yogi. The important thing, however, is not how the meditation seat is made, but what is going on in the mind. Meditation is an internal discipline to make the mind one pointed, absolutely concentrated. Second, Krishna instructs Arjuna to hold the body, head, and neck in a straight line. This may seem esoteric, a reference to the contortion school of yoga, but it has a practical purpose. Sitting absolutely straight with the spinal column erect prevents drowsiness. Also,
Also, in advanced stages of meditation, it allows for the free flow of vital energy or Kundalini. Then, practical advice is given. Moderation is the path. Neither extreme asceticism nor indulgence will aid meditation. An initial acquaintance with Hindu culture may give the impression that it fosters either the sensuality of the Kama Sutra or the asceticism of the hermit. It's true that in Indian civilization we can easily see the development of the sensual and artistic life in many manifestations, in painting, sculpture, music, and dance. And Indian cuisine is famous for its variety of flavors and spices. India also presents us with the austere simplicity of the wandering holy man or sadhu. The Gita, however, recommends the middle path. Success in meditation, Krishna says, comes neither to those who eat or sleep too much, nor to those who eat or sleep too little. The body should be neither overindulged nor treated harshly. The same recommendation the Buddha offers. This chapter contains the famous verse 619, comparing the mind to a steady flame. By its very nature, the untrained mind is restless, constantly wandering here and there, trying to fulfill its desires. It flickers wildly like a flame in a storm, never blown completely out, yet at the mercy of the wind. Wherever the mind wanders, Krishna says, it must be brought back to its source. It must learn to rest in the self. Once it is at home in the depths of contemplation, the mind becomes steady like an upright and flickering flame in a windless place. In this deep meditation, and only there, can the human being find true fulfillment. Then the still mind touches Brahman and enjoy bliss. Now Arjuna asks an inevitable question. Krishna is far ahead of him, and the struggling disciple simply can't catch up. He says, my mind is so restless and unsteady that I cannot even comprehend anything about the state of mystic peace you're talking about. The mind is so powerful, so turbulent, that trying to bring it under control is like trying to catch the wind. Krishna admits that the mind is terribly hard to train, but he maintains that it can be done through regular practice if one has detachment. It is interesting that he does not offer to help Arjuna here, that will come later. For now, he tells Arjuna that he must do it for himself through hard work and detachment from private personal motives. Then Arjuna asks a rather surprising question. What happens to the person who believes in a spiritual goal but does not pursue it to the end? What if one of his more powerful compulsive desires gets the better of him, scattering his resolution the way a cloud is scattering by the wind? Either Arjuna is not prepared to seek self realization, or he is afraid that somehow he might fail if he tried. If he were to fail, he asks, would he have lost everything? All that he had given up in worldly life, as well as his goal of self fulfillment? Affectionately, Krishna assures Arjuna that no attempt to improve his spiritual condition could be a wasted effort. Even looking ahead to the next life, he has nothing to lose and everything to gain. He will be reborn in a household suitable for taking up his quest where he left off. In this next life, he will feel drawn to the spiritual goal once again, and he will have a head start. Eu lia mais? Não, tá certinho. Ah, tá.
Ah, Você tá só bom. continuou, mas tá ótimo, pode ir. Eu leio aqui o 6, então. Sim. Capítulo 6, né? The Practice of Meditation. Krishna. It's not those who lack energy or refrain from action, but those who work without expectation of reward who attain the goal of meditation. There's a true renunciation. Therefore, Arjuna, you should understand that renunciation and the performance of selfless service are the same. Those who cannot renounce attachment to the results of their work are far from the path. For aspirants who want to climb the mountain of spiritual awareness, the path is selfless work. For those who have ascended to yoga, the path is stillness and peace. When you have freed yourself from attachment to the results of work and from desires for the enjoyment of sense objects, you will ascend the unitive state. Reshape yourself through the power of your will. Never let yourself be degraded by self will. The will is the only friend of the self, and the will is the only enemy of the self. To those who have conquered themselves, the will is a friend, but it is the enemy of those who have not found the self within them. The supreme reality stands revealed in the consciousness of those who have conquered themselves. They lived in peace, alike in a cold and heat, pleasure and pain, praise and blame. They are completely fulfilled by spiritual wisdom and self realization. Having conquered their senses, they have climbed to the summit of human consciousness. To such people, a clod of dirt, a stone, and a gold are the same. They are equally disposed to family, enemies, and friends, to those who support them and those who are hostile, to good and the evil alike. Because they are impartial, they rise to great heights. Those who aspire to the state of yoga should seek the self in the inner solitude through meditation. With body and mind controlled, they should constantly practice one pointedness, free from expectation and attachment to material possessions. Select a clean spot, neither too high nor too low, and seat yourself firmly on a cloth, a deerskin and kusha grass. Then, once seated, strive to still your thoughts. Make your mind one pointed in meditation, and your heart you be purified. Hold your body, head, and neck firmly in a straight line, and keep your eyes from wandering. With all fears dissolved in the peace of the self, and all actions dedicated to Brahman. Controlling the mind and fixing it on me, sitting meditation with me as your only goal. With senses and mind constantly controlled through meditation, united with the self will, aspirants attain nirvana, the state of abiding joy and peace in me. Arjuna, those who eat too much or eat too little, who sleep too much or sleep too little, will not succeed in meditation. But those who are temperated in eating and sleeping, work and recreation will come to the end of sorrow through meditation. Through constant effort, they learn to withdraw the mind from selfish cravings and absorb it in the self. Thus, they attain the state of union. When meditation is mastered, the mind is unwavering like the flame of a lamp in windless place. In the still mind, in the depths of meditation, the self reveals itself, beholding the self by means of the self, and an aspirant knows the joy and peace of complete fulfillment. Having attained that abiding joy beyond the senses revealed in the still mind, they never swerve from eternal truth. They desire nothing else
and cannot be shaken by the heaviest burden of sorrow. The practice of meditation frees one from all affliction. This is the path of yoga. Follow it with determination and sustain into the enthusiasm, renouncing wholeheartedly all selfish desires and expectations. Use your will to control the senses. Little by little, through patience and repeated effort, the mind will become stilled in the self. Wherever the mind wanders, restless and diffuse in its search for satisfaction without lead it within, train it to rest in the self. Abiding joy comes to those who still the mind, freeing themselves from the taint of self will, and with consciousness ununified, they become one with Brahman. The infinite joy of touching Brahma is easily attained by those who are free from the burden of evil and stabilized with themselves. They see the self in every creature and all creation in the self. With consciousness unifying through meditation, they see everything with an equal eye. I am ever present to those who have realized me in every creature. Seeing all life as my manifestation, they are never separated from me. They worship me, they worship me in the hearts of all, and all their actions proceed from me. Wherever they may live, they abide in me. When a person responds to the joys and sorrows of others as if they were his own, he has attained the highest state of spiritual union. Arjuna. O Krishna, the stillness of divine union which you describe is beyond my comprehension. How can the mind which is so restless attain lasting peace? Krishna, the mind is restless, turbulent, powerful, violent. Trying to control it, it's like trying to tame the wind. Krishna. It is true that the mind is restless and difficult to control, but it can be conquered, Arjuna, through regular practice and detachment. Those who lack self control will find it difficult to progress in meditation. But those who are self controlled, striving earnestly through the right means, will attain the goal. Arjuna. Krishna, what happens to those who has faith but who lack self-control and wanders from the path, not attaining success in yoga? If he becomes deluded on the spiritual path, will he lose the support of both worlds, like a cloud scattered in the sky? Krishna, you can dispel all doubts. Remove this doubt which binds me. Krishna, Arjuna, my son, such a person will not be destroyed. No one who does good work will ever come to a bad end, either here or in the world to come. When such people die, they go to other realms where the righteous live. They dwell there for countless years and then are reborn into a home which is pure and prosperous. Or they may be born into a family where meditation is practiced. To be born in such a family is extremely rare. The wisdom they have acquired in previous lives will be reawakened, Arjuna, and they will strive even harder for self realization. Indeed, they will be driven on by the strength of their past discipline. Even one who inquires after the practice of meditation rises above those who simply perform rituals. Through constant effort over many lifetimes, a person becomes purified of all selfish desires and attains the supreme goal of life. Meditation is superior to severe asceticism and the path of knowledge. It's also superior to selfless service. May you attain the goal of meditation, Arjuna. Even among those who meditate, that man or woman who
worships with me, worship, works, worships me with perfect faith, completely absorbed in me, is the most firmly established in yoga. Não tô te ouvindo, amiga. Opa, agora sim. Perfeito, pessoal. Agora a gente vai passar para a nossa linda interpretação e versão de Paramahansa Yogananda, dando sequência ao nosso trabalho das últimas aulas. Vou projetar aqui. Como você finalizou a leitura, linda, eu dou sequência, Tá. então, né? Uhum. Tá legal. Até o ponto. Essa é certinha, vai até o ponto. 147. Evolução direcionada. Nessa era de democracia, é fácil para as pessoas, sobretudo as que carecem de refinamento, pensar: ninguém é melhor que eu. Sucede, entretanto, que todo crescimento é direcionado. Os próprios valores, embora relativos, são também direcionados de um nível para o outro. Há o bom, o muito bom e o melhor, o mal, o muito mal e o pior. O comportamento aceitável na criança pode ser suspeito ou condenável no adulto, ou pode ser suspeito ou condenável no adulto. Se o menino aponta uma pistola de plástico para alguém e grita bang bang, as pessoas sorriem dessa atitude, sabendo que não há nenhuma intenção ruim por trás dela. Mas se um adulto faz a mesma coisa, os outros talvez não se sintam tão à vontade com semelhante comportamento. Vimos que há uma justificativa realista para o sistema de castas não, pelo modo como a sociedade o agravou, e sim pelo fato, não pelo modo como a sociedade o agravou, e sim pelo fato de que a natureza humana existe um certo tipo de evolução ascendente. Há santos e pecadores. A sociedade é uma mistura de todos os tipos. Um dos incentivos para a busca de Deus é a existência de tantos níveis diferentes de refinamento humano. Alguns mais inspiradores que outros, e muitos, ao contrário, advertências tácitas para as consequências das más ações. Uns haverá que induzam o homem a progredir espiritualmente, outros que o inspirem a agir de modo bem diverso, forçando-o a recuar da ilusão como de uma cobra venenosa. A vida evolui para cima, a partir de níveis que são inferiores até mesmo à simples condição animada. O verme rastejante, relativamente bem colocado na escala da consciência, pode tornar-se depois de uma mosca, um pássaro, um mamífero e, após longa escalada, uma criatura humana. Só depois de muito tempo e inúmeras outras reencarnações, essa criatura, que precisa primeiro perceber-se por completo de sua humanidade, evolui a ponto de querer livrar-se das limitações da consciência do ego e de seu aprisionamento num corpo insignificante. As pessoas que expandem os impulsos exacerbados de seu ego, compartilhando generosamente com os semelhantes, vão, após a morte, para um paraíso astral. Ali, poucas se mostram espiritualmente lúcidas o bastante para continuar progredindo. Rodeadas de gente de sua laia, não recebem incentivo algum para meditar ou tentar, de outros modos, subir além do nível já atingido, que vale dizer é muitíssimo mais agradável que o plano material. Contentam-se com permanecer na companhia de anjos ou devas. Estão mais em posição de ser abençoados que de abençoar. Os animais evoluem tanto mais rapidamente quanto mais de perto convivem com os seres humanos. Eis o que lhes vale serem bichinhos de estimação. Os tipos Shudra de seres humanos igualmente podem progredir com mais rapidez quando servem nos lares de tipos humanos superiores.
especialmente talvez os Vaishyas, com cuja visão de mundo eles parecem mais sintonizados. Os Vaishyas, na mesma linha de raciocínio, andarão bem se misturando com os tipos de Kshatriya, ou, pelo menos, imitando-lhes os costumes. E os Kshatriyas se beneficiarão bastante na proximidade dos tipos Brahmin. Quando tipos superiores convivem com os de consciência inferior, num espírito de solidariedade que busca ajudá-los a progredir, esses mesmos tipos superiores se beneficiam espiritualmente. De outro modo, o convívio redundaria em seu prejuízo, pois poderia arrastá-lo para baixo. Devem, pois, guardar-se, sobretudo, das afeições de que têm de ser impessoais. As mulheres, cujo papel na sociedade consiste primordialmente em zelar pelos valores sociais, podem se casar com homens acima de sua casta natural, mas nunca abaixo. Convém não esquecer, todavia, que aqui, acima e abaixo, nada tem a ver com a condição da família, e sim, exclusivamente, com o tipo individual de seres humanos. Assim, não é de modo algum degradante prestar serviços àqueles que nos podem ajudar a evoluir. Uma pessoa de temperamento Brahmin, que anseie por conhecer Deus, há de se considerar superiormente feliz se encontrar um guru iluminado a ser e por ele aceita, a ser por ele aceita. Nas escrituras indianas, lemos que mesmo um breve contato com um santo contribui grande bênção. Um instante, reza o texto, na companhia de um santo, pode representar a jangada para cruzar o oceano da ilusão. As escrituras enfatizam repetidamente a importância de satsanga, a boa companhia, principalmente espiritual. Muitas pessoas, de certo, podem rememorar as vindas e encontrar nelas uma, duas ou mais figuras que lhes influenciam o desenvolvimento mental ou espiritual. A vanglória do homem moderno, firme na cega convicção de que ninguém é melhor do que ele, amplia sua visão também para as coisas religiosas e a crença de que mesmo uma bondade relativa lhe propiciará um lugar definitivo num inefável paraíso astral. Mas se todos somos santos, brado cristão protestante, quando alguém lhe sugere que a santidade é um ideal ao alcance de toda a humanidade. Ficar para sempre confinado a um ego mesquinho, porém, é o mesmo que ficar preso no inferno, não no céu onde reina a liberdade. A compreensão que o homem tem do universo aumentou bastante nos últimos séculos. Graças à descoberta de Galileu e outros, o geocentrismo foi substituído, há relativamente pouco tempo, pela crença de que o Sol é o centro de tudo. Só no final do século XIX descobriu-se que essa estrela é apenas uma das muitas que compõem uma gigantesca galáxia. E mais recentemente ainda, em 1918, soube-se que nossa galáxia, chamada Via Láctea, não passa de uma dentre tantas outras. Nos dias atuais, ninguém ignora que vivemos num universo formado por pelo menos 100 bilhões de galáxias. Também nossa visão do progresso humano precisa ser ampliada. A matéria, sabe-se hoje como fato científico, é apenas vibração de energia. Existem, segundo a antiga sabedoria da Índia, inúmeros tipos de energia que emanam do nível astral da manifestação cósmica. Discutimos anteriormente alguns deles. Entidades conscientes, egóicas, que engendram e preservam a vida neste planeta.
Dessas entidades, umas são mais evoluídas que outras e merecem o nome de devas ou anjos brilhantes. E há as que podemos chamar de espíritos da natureza, fadas, etc. Finalmente, temos os espíritos inferiores, demônios ou tipos Hum. inferiores de humanidade atraem espíritos astrais do mesmo nível. Tipos superiores contam com a orientação e a inspiração dos devas ou os anjos, que os ajudam quando eles se mostram receptivos à assistência do alto. Um amigo do autor foi, durante a juventude, um alpinista que realizou várias escaladas pioneiras. Em uma delas, já perto do cume, percebeu que a montanha se projetava em curva, impedindo-o de subir mais e de descer. Só tinha duas opções viáveis: ficar na borda do rochedo até morrer de fome ou dar um salto suicida no precipício. Ambas as escolhas, concluiu ele, eram inaceitáveis. Embora a razão o advertisse contra a terceira, prosseguiu a escalada. Quando a montanha começou a se curvar, ele tombou de novo na borda do rochedo. Posso morrer tentando, decidiu, ou de fome. Arriscou-se de novo e de novo, a cada vez atingindo o mesmo ponto, pulava para a borda. Talvez na 25ª tentativa, quando já sentia que ia cair, novamente uma força pressionou-no de repente contra o paredão, e ali o manteve, até que completasse a subida. Do cume, descer para outro lado era coisa fácil. Como explicar tal milagre? Seguramente só se pode atribuí-lo a uma intervenção angélica. Poucos seres humanos estão preparados para receber a suprema bênção espiritual, o auxílio de um autêntico guru. No entanto, que cada homem precise de toda ajuda possível só não é evidente aos olhos do mais arrogante dos egocêntricos. O fato é que, chegando a essa borda superior em sua escalada evolutiva do paredão da consciência, quando então se tem orgulhosamente na conta de possuidor de um ego, o homem deseja usufruí-la durante algum tempo. Não percebe, porém, quanto se demora ali. Uma de minhas amigas ralhava com o filho de 2 anos. Ora, vamos, você não é mais um bebê, e ele replicou, mas gosto de ser um bebê. Ocorre o mesmo com a maioria dos egos. Gostam de ser como são, gostam de ser únicos e diferentes dos demais, brigam por isso e fazem pirraça quando nada conseguem. Mas, para eles, a escalada ainda não chegou ao fim. Isso só acontecerá no momento em que expandirem a percepção de si mesmos e abarcarem o infinito. Entre mentes, a vantagem de uma maior lucidez, especialmente com respeito ao ego, vem acompanhada de uma desvantagem com maior suscetibilidade ao sofrimento. Os outros eus, cuja ajuda ele repele, não estão, na verdade, estreitamente ligados ao seu propósito. No infinito, são todos expressarão de um mesmo eu. A tarefa do homem no vasto esquema das coisas consiste em aprender que não passa de uma manifestação insignificante da consciência infinita. O trabalho à sua frente para alcançar o infinito é colossal. Por menos sábio que seja, haverá de perceber que necessita de toda a ajuda possível. Auxiliando os outros, auxilia-se a si mesmo, pois multiplica a sua compaixão. Socorrendo os que lhe estão abaixo na encosta da montanha, passa a apreciar mais a vantagem de sua posição superior. Aceitando a ajuda do que lhes estão acima, recomeça a subir com maior desenvoltura. Sem auxílio do alto, talvez resmungue presunçosamente. Para que continuar a escalada?
Estou satisfeito por ter atingido essa plataforma, de onde posso contemplar um panorama mais vasto. Pois então, deverá ele definhar ali até a morte espiritual, sem o alimento da alegria mais sutil? Muitas pessoas vaidosamente aferradas ao ego apenas se instalam para uma longa espera da morte. A vida exige progresso contínuo, não pode ficar parada. Há devas, anjos, a quem podemos apelar ou com cujas energias é possível trabalhar conjuntamente. À semelhança do que acontece com outros seres humanos, ganharemos mais ofertando a eles do que tentando extorquí-los em proveito próprio. Até nos ashrams, os grandes gurus lucram espiritualmente mais os discípulos que, por gratidão, fornecem energia e não procuram atrair egoisticamente as bênçãos de Deus para si mesmos. Quando o Buda discorreu contra o Karma Kand dos rituais védicos, realizados por interesse pessoal e ganho egoísta, fê-lo numa época em que as pessoas, de um modo geral, já não tinham mais sensibilidade para apreciar algo superior a si próprias e suas necessidades. Os tempos em que ora vivemos são tempos de movimento ascendentes, não Kali Yuga, como ainda se insiste em crer. Paramahansa Yogananda ensinou para essa nova era de ascensão de Dvapara Yuga, para, Paramahansa Yogananda ensinou para essa nova era de ascensão de Dvapara Yuga. Ele percebia já ter chegado a hora de, mais uma vez, urgir as pessoas a relacionar-se com entidades e forças superiores. A humanidade, em seu materialismo, isolou-se dessas energias sutis. Quem procurou vencer sozinho morreu prematuramente, de problemas cardíacos e outros males. Até nosso planeta parece estar está perdendo parte de sua força vital. Conforme mencionei antes, descobriu-se cientificamente que o alimento hoje consumido contém muito menos nutrientes do que há cerca de 100 anos. É tempo de recorrermos a seres mais sutis. Eles estão por aí prontos para nos ajudar. O que nos propicia não é a lisonja, se verdadeiramente são superiores a nós, devas ou anjos brilhantes. Muito ao contrário, respondem de bom grado a qualidades como coragem, desinteresse, generosidade e, acima de tudo, amor. Quando amamos alguém, sempre é melhor lhe dar afeto impessoal, ver Deus em tudo e não buscar nos outros proveito próprio. O amor deve ser expresso como preocupação pela felicidade alheia, numa atmosfera de impessoalidade, sem olhos para vantagens egoísticas. O mesmo se aplica à atitude humana frente aos deuses ou às divindades astrais. Ela deve ser desinteressada. Eles têm de ser amados como mensageiros de Deus e não, de certo, insensados de ego para ego. Acima de tudo, devemos amar Deus neles. Os Vedas foram entregues à humanidade numa época mais evoluída que a nossa. Revelam compreensão do poder de que são dotados também os Devas, para encorajar a humanidade a socorrer-se da ajuda das energias sutis, em vez de depender apenas das próprias forças e talentos. Os Vedas ensinaram mantras compostos para proporcionar ganhos puramente pessoais, riqueza, poder, filhos, etc. Eis a ideia: buscar essas coisas que a maior parte das pessoas buscaria de qualquer maneira, em fontes superiores ao plano material, direcionaria a gratidão para essas mesmas fontes, fazendo com que as pessoas dependessem mais de uma ajuda excelsa do que da força gerada pelo ego.
Tudo existe em estado de vibração. Foi assim que o Espírito Supremo, imutável, estabeleceu a aparência de uma realidade separada. Assim como as pás de um ventilador, em seu movimento rápido, dão a impressão de disco sólido, assim a vibração cósmica, em seu infinito número de vibrações inconcebivelmente intensas, dão a impressão de substância, variedade e mesmo solidez. Temos, deste modo, as rochas, que aos nossos sentidos parecem bastante consistentes, mas, como hoje se sabe, não passam de vibrações de energia, e mesmo como substância material, compõem-se pela maior parte do espaço. Os antigos rishis ou videntes sabiam que certas vibrações podem trazer harmonia com níveis de consciência capazes de guiar também o homem a planos superiores de percepção. Os mencionados ritos e cerimônias são eficazes quando conduzidos adequadamente e com a devida compreensão. Imaginar, porém, que desafogam o homem da necessidade de fazer esforços pessoais a fim de aprimorar-se. Eis o que Buda denunciou na era decadente de Kali Yuga. Krishna, nas estrofes seguintes do Bhagavad Gita, reproduzindo o entendimento herdado de uma época mais evoluída, parece recomendar exatamente o que Buda condenou. Acontece que todo grande mestre fala a partir do mesmo estado de plena realização. Quando dá ênfase diversa a determinados pontos de suas lições, é porque precisa ter em conta as necessidades especiais de sua audiência. Na verdade, Krishna disse o mesmo que Buda: os homens têm, eles próprios, de lutar por sua libertação, pois de outro modo a graça de Deus, a ajuda de um guru autêntico e as bênçãos dos seres superiores jamais serão conquistadas. Não pense você, portanto, que lucrará muito espiritualmente se apenas pagar um pujari, sacerdote, para realizar uma cerimônia védica do fogo em sua intenção, recitando os mantras de maneira correta. As bênçãos derivadas desse caminho, conhecido como Karma Kand, podem até ser reais, dependendo também, é claro, do poder do sacerdote, mas irão mantê-lo ainda a vagar pelos atalhos ilusórios da dualidade do karma. Uma derradeira pergunta a esse respeito vem a calhar. A quem devemos dirigir nossas preces e cânticos? Quem tem por objetivo final a união com Deus? Por que salmodiaria versus a divindades menores, Ganesha, Indra, etc.? Há, é claro, sentimentos envolvidos que precisam ser respeitados. Imagens de Ganesh, o deus da boa fortuna com sua cabeça de elefante, podem ser vistas em praticamente todas as casas de famílias hindus. Sentimentos elevados, não importa quais sejam, merecem não apenas respeito, mas estímulo também. De fato, o homem não consegue viver uma vida inspirada sem algum tipo de imagem que o inspire, lembrando das verdades superiores. Mesmo os muçulmanos, conforme observou Guru Nanak, curvam-se na direção da pedra sagrada de Meca, sem imagens. A devoção é insípida. Ganesha tem uma imagem agradável. Ele foi congelado, por assim dizer, numa realidade onde o imobilizou a devoção de milhões de adoradores ao longo dos séculos. Com certeza, um hindu deve sentir-se seguro filosoficamente ao rezar por ele. No entanto, o maior dos cultos deve ser prestado sempre ao Senhor infinito. Pode-se, por isso, dizer que, instruído a ver Deus em tudo, o devoto o verá em qualquer divindade inferior, entoando cânticos apenas para aquelas formas e usando apenas aqueles nomes que lhe invoquem o infinito.
é que mesmo os deuses consagrados respondem unicamente pelos postos que ocupam, não pelos nomes que ostentam individualmente. Numa antiga lenda hindu, Krishna diz a Uddhava: "Vês esse besouro no chão? Outrora foi Indra." Indra, obviamente, apeado da augusta posição que antes ocupara, era agora um monte, um nome ou título exibido por outra entidade. A queda daquele que se emanara de novo em Maya, e isso pode suceder a todos a qualquer momento, antes de alcançarem o estado superior, chamado Nirvikalpa Samadhi, provoca verdadeiramente um grande medo. O assunto é discutido mais adiante no Gita. Os anjos, ao contrário do que alguns cristãos imaginam, não estão acima dos mestres realizados em Deus e vivem ainda na terra. Também os anjos trabalham por sua própria salvação. Também eles podem falhar quando seus interesses se voltam para a satisfação pessoal. Disse, como todos sabem, que Danã é um anjo caído, embora esse conto pertença mais à esfera da alegoria que o domínio da história. Deixa eu só colocar aqui, amiga, o cabo, que tá acabando a bateria. Esse computador não dura nem 10 minutos, espera aí. R$ 156, né? 3.10. Prajapati, Deus no papel de criador, trouxe a humanidade à esfera das coisas manifestas, e assim fazendo, deu ao homem potencial para dedicar-se, por meio da yagya, a uma percepção superior à humana. Afora esse dom, aconselhou aos homens: o que quer que desejeis, buscai-o devolvendo como oferta energia à fonte de toda energia. Que esse sacrifício e águia seja a vossa vaca leiteira de realização. 3.11. Prajapati continuou: com essa oferta, comungai com os devas, anjos brilhantes, para que os devas possam comungar convosco. Graças a essa comunhão mútua, obtereis o mais elevado bem. 3.12. Prajapati concluiu: pela comunhão com os devas, recebereis deles as realizações terrenas a que aspirais. Aquele que goza os dons dos deuses sem lhes ofertar em troca a devida energia, é em tudo e por tudo um ladrão. Os yogis que meditam para alcançar a unidade com Deus podem extrair significados ainda mais sutis dessas passagens. É que a energia do corpo deve ser continuamente devolvida para, digamos, entrar em sintonia fina com sua fonte. O polo negativo dessa fonte no corpo é a medula oblonga. O positivo, a sede da supraconsciência, no lóbulo frontal do cérebro, localizado entre as sobrancelhas. O verdadeiro Yagya é a Kriya Yoga, como veremos mais à frente. Kriya Yoga ensina o caminho ascendente da espinha, capacitando a pessoa a unir seu pequenino eu, o ego, com o eu infinito, Deus. Suscitar o poder de Kundalini é o maior dos rituais do fogo, que leva à completa transferência de energia do corpo para o infinito. Kundalini inicia esse ritual retirando a energia da energia que sustenta o corpo nos chakras.
Finalmente, o yogi se oferece para uma perfeita purificação na luz fulgurante de Deus. 3:13. Pessoas espiritualmente conscientes, ao ofertar o alimento que consomem a sua fonte de energia divina, os devas, não incorrem em pecado, mas aqueles que se furtam a essa oferenda, comendo apenas por gosto e prazer, estão alimentando o pecado. A matéria, como a ciência moderna descobriu, é uma vibração de energia. Quanto mais o homem se conscientizar da energia em seu corpo, mais facilmente progredirá em espírito. Ao movimentar o corpo, deve tentar perceber que é a energia que dá força aos seus músculos e com isso lhe permite deslocar-se. Quando inspira, deve sentir que absorve energia com o ar. Em tudo o que fizer, andará bem em considerar a energia como seu próximo passo na escalada rumo à percepção da união divina. A seguir, tentará perceber que a energia responsável por seus movimentos e respiração não é de fato sua. O pecado, entre parênteses, ilusão, começa pelo processo leviano. Tudo isso me pertence. É fácil imaginar a matéria como algo que se possa possuir. Mais difícil supor o ar ou, mais sutilmente, a energia como coisa própria. Quando a energia é ofertada, entre parênteses, aos devas ou a Deus, a consciência se alça com igual facilidade. O alimento que ingerimos é também energia. Sua substância tosca estimula um prazer correspondentemente tosco no pensamento. Eu, em pessoa, estou comendo com prazer, deleitando-me com esses sabores todos. Não é uma transgressão em termos espirituais apreciar um alimento. Convém, entretanto, fazer com que esse gozo seja um lembrete da alegria imutável da alma. Assim, é útil permitir que no ato de comer, que a satisfação aurida do alimento estimule a alegria no coração. Aí, concentrando quaisquer deleites proporcionados pelo paladar. Empanturrar-se é inflar não apenas o ventre, mas também o ego. O fato O que faz disso um pecado é o fato de consolidar o erro de ver o corpo como propriedade particular. Pecado aqui significa simplesmente o lúdibrio da afirmação do ego. É mais uma barra, por assim dizer, na grade da prisão da consciência do ego. 3.14. Os homens se nutrem de alimentos. Os alimentos crescem com a chuva. A chuva é sustentada pelo fogo, o calor do sol, que faz a água evaporar-se. E o fogo é produzido pela vibração de alma. Aqui o Bhagavad Gita alude com sutileza às etapas elementares da manifestação divina, que constituem em verdade todo o nosso sustento: terra, água, fogo e fases visíveis oriundas do poder vibratório do cosmo. Alma. Vibração é ação, ou seja, karma. 3.15. Fica sabendo que essa atividade vibratória divina foi gerada por Brahma, a força criadora do cosmo. E a águia, ou oferenda sacrificial do eu, fecha finalmente o grande círculo da manifestação cósmica. A vibração cósmica, tem 3 aspectos, dos quais cada qual produz um som distinto. Brahma, a vibração criadora, com um som mais alto; Vishnu, a vibração preservadora, com um som médio; e Shiva, a vibração universalmente destruidora ou dissolvente, com um som baixo, Kava. Essa chamada trindade não é comparável à trindade cristã do Pai, Filho e Espírito Santo, como alguns eruditos pretenderam. A trindade cristã lembra antes as 3 palavras sânscritas Aum, Tat e Sat,
que indicam os aspectos básicos de Deus. Sat, a verdade eterna de onde provém toda a criação. A alma, a vibração cósmica responsável pela manifestação do universo. E Tat, o reflexo no âmago de toda a vibração do espírito imóvel, para sempre imune a essa mesma vibração. Aum escreve-se corretamente com 3 palavras. A primeira significa Brahma, a segunda Vishnu e a terceira, que se deve pronunciar como levemente alongado, Shiva. O trísple Aum é, por esse motivo, cantado em 3 níveis tonais: alto, médio e baixo. Em inglês, escreve-se OM, O-M. Em outros idiomas, português, por exemplo, não há como transliterar exatamente a palavra OM, A-U-M. Em português, o A é longo ou aberto, não breve, como deve ser. Também em Tat-Sat, o A é breve, como a palavra em inglesa about. Todas as coisas são manifestações da vibração cósmica. Ao meditar, o yogi percebe primeiro o som de Om em seu ouvido direito. Desculpa, alguém está mandando mensagem aqui. Atrapalhou, sorry. À medida que vai aprofundando essa experiência, começa a ouvi-lo em todo o corpo, pois o corpo todo vibra com esse som. Assim, sentindo o Om ao longo do corpo, deixa de se identificar com a autoconsciência concentrada na medula e aos poucos vai expandindo juntamente com o som de alma até se harmonizar com a criação inteira. Essa etapa é conhecida como Samadhi. Sua próxima percepção é de Kutastha Chaitanya, ou Fat, a consciência crística por trás das vibrações do corpo, e o centro próprio da vibração deste, refletindo o espírito imóvel para além da criação. Gradualmente, sua consciência se dilata como a consciência crística, ou Tat, até percebê-la infinita. Depois de atingir essa etapa, explicou-me o Guru, é que fazemos jus ao título de mestre. Assim, na expressão sânscrita, Tat Tvam Asi, isso és tu. A palavra Tat tem significado mais profundo do que muitos supõem. Significa, na verdade, tu és isto, a consciência infinita. Para além da consciência crística, no estado de perpétua lucidez, reside o Espírito Supremo, Sat. Quem tenta escapar a esse grande círculo em movimento, vivendo no pecado e preferindo o gozo egocentrado dos sentidos, vive em vão. Krishna fala do grande círculo da manifestação cósmica exterior e do retorno para o interior. O ego do homem, de igual modo, é criado pela particularização da alma em forma corpórea, com a qual ela se identifica. Seu retorno à união com o espírito consegue-se por meio de yagya, oferenda de si mesmo, a Deus, cuja finalidade é fazer com que o ego mergulhe de novo na unidade absoluta. Em outras passagens do Gita, Krishna aconselha Arjuna, que representa o devoto comum, a escapar do giro interminável da roda dos nascimentos e renascimentos. Aqui, ao contrário, ele fala do plano cósmico eterno, do qual todas as almas precisam participar conscientemente. Recomendou Yagya, o ato de ofertar o eu insignificante à união com o eu cósmico. Por isso, esclarece que, quando nos apegamos à insignificância, atiçados pelo ego, separado, individual, vivemos em vão.
Semelhante existência, pode-se-ia dizer, em nada difere da de uma larva. Os grandes feitos da humanidade, definidos pelo ego, pouco representam perante a realidade universal. Seu único mérito reside naquilo que proporciona ao próprio homem, apurando-lhe a consciência. Uau! Gratidão, meu amor. Gratidão, minha linda. Vamos finalizar com alguns momentos de. Vamos fazer 3 respirações. 3 repetições do Om. Inspira. Om. Oh, bom, bom. Om. Om. Oh, Gratidão por esse encontro de luz e muita sabedoria. gratidão, meu amor. Muita sabedoria para todos nós, muita sabedoria para todos que estão ouvindo. E até o próximo Até a capítulo. próxima. Um dia muito cheio de luz aí para você, viu? Que está se iniciando. Para todos nós. Vamos Obrigada encerrar a pela companhia, gravação. tá? Te amo muito. Te amo, meu amor.